Shabbat Shalom, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que de verdade esteja bem. Que bom podermos nos encontrar novamente aqui mais um Shabbat, nesse dia maravilhoso, né? Onde nós estamos juntos aqui para começarmos a nos alimentar da palavra de Deus, né? Começar a alimentar o nosso espírito. Isso é maravilhoso. A cada sábado que nós podemos nos encontrar, eu fico muito feliz com isso, tá? De antemão, eu quero dizer a vocês que se por acaso a iluminação estiver muito forte, perdoe-me no dia de hoje, mas é porque hoje o dia tá nublado, então eu precisei, né, ligar a luz aqui, tá? Para poder gravar, certo? E o dia ele tá bem nublado, tá certo? E tá fazendo até um pouco de frio por aqui. Mas vamos lá, nada nos impede, né, de nos alimentarmos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos nos aprofundar num assunto, num estudo tão importante que é o dia sagrado do Shabat. Esse dia que o nosso papai ele criou e ele separou para abençoar e santificar. O que é santificar, queridos? O que é santo em hebraico? É separado. Então ele separou esse dia para que nesse dia ele pudesse se encontrar com o homem e se relacionar com o homem através do Shabat, tá? E aquilo que é santo para o meu papai tem que ser santo para mim também como filha de Deus, correto? Então hoje nós vamos nos aprofundar nesse assunto tão importante para o nosso papai que é o Shabat. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês, como eu sempre faço, a dar um joinha, né? Curta o nosso vídeo, deixe lá o seu joinha, tá? Para nos ajudar na divulgação do canal. Deixe o seu gostei, tá? Caso vocês gostem do vídeo, se inscrevam no nosso canal, Voltando ao Jardim. Ativem o sininho para que você possa receber notificação de vídeos novos, tá? E nos acompanhem. Nós temos vídeos maravilhosos no nosso canal que é para edificação do seu espírito, tá? É o verdadeiro evangelho sendo propagado para todas as nações, tá certo? Então, vamos iniciar. O Shabat, queridos, é o dia sagrado para o Senhor, o dia que ele separou e santificou para que ele tenha um encontro com os seus filhos nesse dia, tá? O Senhor, o Criador de todas as coisas, nós sabemos que ele é o único Deus, o Deus Criador. Ele criou o universo e tudo que nele há, e ele fez isso em 6 dias. E no 7º ele descansou da sua obra, como está escrito no livro de Gênesis, que também é chamado em hebraico Bereshit, o princípio. Ele poderia, amados, ter feito tudo num único dia, não poderia? Claro que sim, ele é Deus soberano, ele poderia fazer, certo? No entanto, ele decidiu criar o mundo e tudo que nele há em fases, a cada dia, como num calendário, um calendário semanal, certo? Então, ele criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias. Então, foi primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E o 7º dia, ele cessou a sua obra. Ele acabou a sua obra. E esse 7º dia, ele o abençoou e o santificou, que é o Shabat do Senhor. Correto? E nós vamos ver isso em Gênesis 2:1. A palavra Shabat em hebraico quer dizer cessar, repouso, descanso. Então ele acabou uma obra, ele cessou uma obra e ele descansou no 7º dia da criação, tá? Em Gênesis 2 está escrito assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, ele descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então, o que nós percebemos aqui? Tá? Que todos os dias o papai trabalhou na obra da sua criação. 6 dias trabalhou e o 7º ele descansou. Acabou a obra, ele cessou e ele abençoou e santificou o dia 7º. A palavra santo quer dizer separado. Então, ele pegou esse dia, ele santificou, abençoou, ele separou dos demais dias. Compreendeu? É um dia de descanso, é um dia de repouso, é um dia onde você cessa de trabalhar, tá?
No sexto dia, ele conclui o sexto dia como? Criando o homem, Adão, e o colocando no meio do jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim, correto? Tá. Então a pergunta é, por que o dia de Shabat ele é santo, ele é sagrado ou separado? Porque a palavra santo quer dizer separado em hebraico, né? Porque papai determinou que fosse assim, queridos. Ele determinou que o sétimo dia fosse santo e separado dos demais dias. Tá? Entenda uma coisa. Todos os dias da semana, eles são dias bons aos olhos de Deus. Certo? Só que são dias de trabalho. Você vê que 6 dias papai estava trabalhando na sua criação. Então, os 6 dias da semana, apesar de serem dias bons aos olhos de Deus, são dias de trabalho. Ok? O Shabat, que é o sábado, é o dia em que papai escolheu para santificar. É o dia onde é derramado sobre nós bênçãos sem medida, bênçãos espirituais. Como eu expliquei no outro vídeo, porque eu já tenho um vídeo aqui gravado no canal falando sobre o Shabat. Que o Shabat ele é um gostinho do mundo vindouro, né? Do milênio com Cristo, né? Da eternidade, onde Cristo vai reinar com a sua igreja. Então, no dia de Shabat, no sábado, é aberto um portal e nós conectamos o mundo físico com o mundo espiritual. E por esse portal nos é derramado sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, bênçãos sem medida, bênçãos do céu. Compreendeu? Então assim, observe, o papai, como está escrito aqui em Gênesis 2, ele não abençoou todos os dias, ele abençoou o dia 7º. Ele santificou o dia 7º, que é o sábado. Não quer dizer que os outros dias não sejam bons aos olhos de Deus. Eles são bons, mas são dias de trabalho. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Compreendeu? O 7º dia é o dia santo, abençoado por Deus, um dia de descanso no Senhor, onde a gente cessa toda a obra das nossas mãos para descansar. Esse calendário semanal de 7 dias que foi criado por Deus é igual no mundo inteiro. Então, assim, a semana de 7 dias, que começa com o primeiro dia sendo domingo e o 7º sendo sábado, é igual em qualquer parte do mundo. Para qualquer país do mundo que você for, para qualquer continente, o dia continua tendo, a semana, desculpa, continua tendo 7 dias. Compreendeu? Então, aí você vem a primeira questão. Muita gente pode perguntar assim, mas por que eu devo guardar o sábado? Né? Por que eu devo guardar o sábado? Porque o sábado é santo ao Senhor. É o dia de um encontro semanal que os filhos de Deus têm com seu papai. Entendeu? É a maneira que o papai encontrou de estar se relacionando com o seu povo, com os seus filhos, num dia especial. É um encontro semanal marcado com o nosso papai. Entendeu? É um dia onde a gente está totalmente conectado, mais do que nos outros dias com o papai. Entendeu? Então, assim, uma outra questão que é levantada é, por que eu devo guardar o sábado? Porque, afinal de contas, em Marcos 2, no versículo 27 e 28, diz assim, o sábado ele foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. É verdade. Só que as pessoas leem essa passagem e elas não entendem o que quer dizer. Tá? O homem, tá? Ele não... O sábado ele foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que Jesus está querendo dizer? Observe. O papai ele trabalhou 6 dias na sua criação, no 7º ele descansou. O homem foi criado no 6º dia. Depois que o Senhor concluiu a obra do homem, no 6º dia ele criou o dia de sábado. Então, obviamente, o sábado foi criado para que o homem descansasse, porque a criação do dia 7º foi depois do 6º dia. É óbvio? Você entendeu? Se o papai tivesse criado o homem depois do 7º dia, tá certo? Então o homem teria sido criado para o sábado. Mas como o homem foi criado antes do 7º dia, e o 7º dia foi criado justamente para que o homem pudesse descansar de toda a obra que ele fez durante toda a semana, então obviamente o sábado foi criado para o homem. Entendeu? E muito mais do que isso, porque lembrem-se, Jesus ele veio para trazer um entendimento mais profundo de todas as coisas, né?
Não é só a questão de, eu tenho que cumprir o Shabat porque está na lei. Não, eu tenho que entender o que o Shabat representa, eu tenho que compreender o que o Shabat representa. É um entendimento mais profundo. Então, o Shabat é um dia abençoado por Deus, que nós, como filhos de Deus, devemos guardar, devemos santificar, não devemos realizar nenhuma obra com entendimento, e a gente vai entender isso durante o estudo, tá? No sábado. Tá certo? A gente precisa entender e vamos entender à medida que a gente for desenvolvendo o assunto aqui, o que quer dizer exatamente isso, tá? E um dia que representa a obra que você estava fazendo e que você concluiu. Então lembre-se, o papai ele nos deixou aqui neste mundo, ele nos enviou para aqui neste mundo para que a gente realizasse uma obra, a edificação da igreja do Senhor. A edificação da casa de Deus, que somos nós somos a casa de Deus. Então nós temos uma obra para realizar aqui. E essa obra precisa ser terminada. Então o Shabat também me lembra de uma obra que eu tenho que fazer e que eu preciso concluir para poder entrar no descanso do Senhor. Entendeu? Porque esse descanso semanal trabalha 6 dias. Guarda o sábado, trabalha 6 dias, no 7º descansa, está apontando, como diz o livro de Hebreus, para um eterno descanso, que é a eternidade com o Senhor, quando o nosso Senhor Jesus voltar, entendeu? Então a gente vai praticando, sentindo o gostinho do mundo vindouro, até que ele de verdade venha, tá? E estabeleça o seu reino aqui, e a gente possa entrar no verdadeiro Shabat de uma vez por todas, compreendeu? Perfeito. Então, logicamente, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, certo? Então, se o sábado ele foi criado para o homem, queridos, então o homem ele precisa se beneficiar das bênçãos do Shabat. Ele precisa, tá, se beneficiar desse presente que papai deu ao seu povo, aos seus filhos. Ele precisa se beneficiar. Entendeu? Quando eu não guardo o sábado, quando isso me é roubado, essa palavra de Deus, esse mandamento me é roubado, eu deixo de receber os benefícios do Senhor da maneira que ele gostaria. Se o sábado foi feito para mim, então eu preciso me beneficiar do sábado, das bênçãos que são derramadas no sábado, correto? Sobre a minha vida. Então o homem ele precisa disso. O papai deu o 7º dia porque é necessário. A palavra homem em hebraico é Adam, que remete a Adão, o primeiro homem. Adão é o pai da humanidade. Então vem a pergunta, o Senhor criou o Shabat somente para os filhos de Deus, para o seu povo, para o povo judeu, como muita gente alega? Ou ele criou para toda a humanidade? Bom, se a palavra homem em hebraico significa Adão, e Adão e Eva são os pais da humanidade, então obviamente, certo? O Shabat foi dado por Deus para toda a humanidade, todo ser humano, entendeu? Então aí já vem outra questão, porque muita gente diz assim, e até discrimina, né, quem guarda o sábado, mas o sábado ele foi feito para toda a humanidade. O papai, ele é pai de todos, ele criou tudo que há na terra. Ele criou o primeiro homem e do primeiro homem veio a humanidade. Então o Shabat é para todos, tá? O papai ele nos deu de presente, não é só para os judeus, mas é para toda a humanidade, é um presente. Você entendeu? Nós lembramos que no 6º dia, o papai, ele criou o homem e o colocou no jardim para o lavrar, né? Lavrar e guardar, como está escrito aqui em Gênesis 2:15. E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, né? Então, nós precisamos perceber o seguinte, Jesus ele foi muito perseguido no Novo Testamento, e nós vamos chegar lá, porque no dia de sábado ele trabalhava. Eu poderia dizer para vocês que o dia de sábado era o dia em que mais o Senhor Jesus trabalhava. Por quê? Porque era o Shabat, ele guardava o Shabat como filho de Deus
e judeu legítimo, ele guardava o Shabat, tá certo? E o Shabat, as pessoas sempre iam ao templo, se reunir no templo para o serviço ao Senhor. Então Jesus, ele sempre estava no Shabat, ele ia ao templo para ensinar. E todo o trabalho, vamos dizer, a maior parte do trabalho que ele fazia no dia de Shabat. Interessante isso, né? E ele era muito perseguido. Ah, porque você cura no Shabat, porque você liberta no Shabat, né? Porque você cura o cego no Shabat, você cura o paralítico no Shabat. Shabat é dia de trabalho, mas trabalho no eterno. É isso que a gente precisa entender. Foi por isso que eu falei para vocês, para a gente ir avançando, que a gente vai conseguir entender o assunto, tá? O trabalho, queridos, não é condenado aos olhos de Deus. Só que nós precisamos entender que o trabalho na época de Adão, e Adão era filho de Deus, era um com o Pai, totalmente conectado com o Senhor, tá? E Adão, ele tinha um propósito. Adão não ficava no jardim do Éden sem fazer nada, não. Como está escrito aqui que eu já li para vocês. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? Para o lavrar e o guardar. Então, o homem, ele tinha um propósito dentro do jardim e ele trabalhava no jardim. Você entendeu? Só que depois que houve o pecado, depois da queda de Adão, em Gênesis 3, tá? O homem passou a trabalhar sendo escravo, na condição de escravo do pecado. Porque em Gênesis 3, depois da queda, o próprio Senhor fala para ele, né? Que agora ele iria ter que trabalhar, tá? Já na condição de escravo por causa do pecado, tá? E a partir daí esse trabalho se tornou árduo, se tornou pesado, dificultoso. Então agora, tá? Adão, que antes da queda tinha um propósito, tinha um trabalho dentro do jardim, um trabalho que para ele era prazeroso, deleitoso, porque ele estava totalmente conectado ao Senhor. Um lugar onde ele tinha tudo, o papai lhe dava tudo, ele tinha alimento, ele tinha tudo que ele precisava dentro do jardim, tá? Então ele trabalhava por propósito, ele trabalhava por prazer, ele trabalhava junto com o pai dele, os dois trabalhavam juntos, lavrando e guardando o jardim. Agora, depois da queda, que ele se tornou escravo do pecado, tá? O papai lhe dá uma sentença. Né? O trabalho para o homem, já na condição de escravo, se tornou árduo, pesado e dificultoso, como eu já falei. Então o Senhor Jesus, o papai, disse para ele que agora, ele, para comer, ele teria que trabalhar, né? Agora do suor do seu rosto comerá o teu pão. Essa foi a sentença de Deus para Adão, por conta do pecado. Então, o trabalho na condição de escravo, tá? Esse oprime o homem, maltrata o homem. Mas o trabalho feito na condição de filho de Deus é prazeroso. Então, o trabalho em si, ele não é condenável. Compreendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, por isso que quando Jesus, em uma das passagens, Jesus foi questionado, né, a respeito do dia de sábado, ele fala assim, o meu pai trabalha até agora e eu também. Compreendeu? Porque no sábado, no Shabat, ele estava fazendo o quê? Curando, libertando, alimentando as pessoas com a palavra de Deus. Compreendeu? Então vamos lá. O Shabat, ele é um dia de descanso. Como eu já falei para vocês, é um dia de restauração, é um dia de renovo, é um dia de conexão com o eterno. O dia de sábado, gente, o dia do Shabat, ele é uma janela, um portal do mundo físico para o mundo espiritual e vice-versa. E ele se abre sobre nós no dia de Shabat e nós temos uma conexão poderosa com o eterno, com o nosso papai. O Shabat, ele é para toda a humanidade. Só que durante muito tempo, por conta do pecado, o homem foi se afastando de Deus e, portanto, caiu no esquecimento esse mandamento da guarda do sábado, entendeu? Depois de algum tempo, o Shabat ele foi devolvido ao povo judeu. Quando eles saíram da terra do Egito, o Shabat foi devolvido.
Observe, eu vou explicar melhor. Quando Jacó desceu ao Egito para encontrar o governador, que era José, o seu filho, eles eram livres. Eles não eram escravos, eles eram livres, tá? A gente está falando de uma escravidão física, tá? Eles eram livres. Jacó, ele deu origem às 12 tribos e eles eram livres no acampamento deles. E aí a gente sabe que houve aquela fome, né? A grande fome na terra. Então eles foram para o Egito, mas eles ainda não eram escravos no Egito, eles eram livres. Então quando eles chegaram lá, isso foi na época que José, seu filho, era governador, tá? O povo hebreu, ele tinha liberdade religiosa. Enquanto José era governador, eles podiam cultuar ao nosso Deus, tá? Então, enquanto José era governador, estava liberado guardar o sábado, guardar as leis do Senhor, tá? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó já cumpriam o Shabat, queridos. Por quê? Porque apesar das leis de Deus, a Torá escrita, né? Ela ter sido dada a Moisés no Monte Sinai, tá? Antes disso já existia algo que os judeus chamam de Torá oral. Eram os ensinamentos do Senhor que era passado de geração em geração através da palavra, da oralidade, né? Não tinha Bíblia, as leis foram dadas lá mais na frente, no Monte Sinai, né? Por meio de Moisés, foi dadas as leis ao povo, a Torá escrita. Mas a Torá oral, aquilo que eles entendiam do Senhor e falava, era transmitida de pai para filho, de geração em geração. Então, Abraão ele já cumpria o Shabat, Isaac já cumpria o Shabat. Consequentemente, Jacó e seus filhos, as 12 tribos, também cumpriam o Shabat, que era transmitido de geração em geração através da palavra dita, oral, Torá oral, certo? Então, quando Jacó ele chegou, devido à grande fome, com seus filhos lá no Egito, né? José, ele era governador, então eles podiam cultuar livremente, sem nenhum problema, certo? Só que aí José morre. Depois, toda a geração que viveu no tempo dele morre também. O faraó morre também. E é levantado um novo faraó, que não conhecia José e nem as histórias de seu povo. E ele começou a aprisionar, subjugar o povo hebreu. E neste momento, com o povo já escravo, foi-lhe tirado a liberdade de cultuar a Deus, ao nosso papai. A sua identidade lhes foi roubada. Algo que fazia parte da sua identidade como filho de Deus, como povo de Deus. E aí perdeu-se as leis, perdeu-se o Shabat, ou seja, eles começaram a ser escravizados, subjugados, impedidos de cultuar e, consequentemente, foram se afastando de Deus por causa da opressão do faraó sobre eles. E deixaram, começou a cair no esquecimento o cumprimento do Shabat, porque, afinal de contas, eles agora não eram mais livres, eles eram escravos. 400 anos eles viveram escravizados no Egito. Então, papai levantou Moisés para libertar o seu povo e o levar para o deserto. Quando esse povo chega no deserto, ao Monte Sinai, a Torá é devolvida ao seu povo, incluindo o Shabat. Os 10 mandamentos é dado ao seu povo, como está escrito em Êxodo 20, né? É refeita uma aliança do povo com Deus. E em Êxodo 28, o Senhor vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 8. Esse episódio é quando é dado os 10 mandamentos ao povo, né? O povo faz aliança com Deus ali no Monte Sinai, tá? E é dado a Moisés para entregar ao povo os 10 mandamentos. Então, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque, afinal de contas, o estrangeiro, quando ele se converte, né, ao Senhor Jesus, ele também se torna judeu. Tá lembrado? Portanto, ele tem que cumprir as leis de Deus, incluindo o Shabat.
Versículo 11. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso ele abençoou, né? O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha como está escrito em Êxodo 20, né, queridos? Fabuloso. Observe. Ele começa dizendo, lembra-te do dia de sábado para o guardar. Aí você tem que pensar, ué, eu só posso lembrar de algo que antes eu praticava e que caiu no esquecimento por conta da escravidão. Lembra do que lhe foi roubado. Lembra daquilo que você praticava antes, quando você podia cultuar. Lembra-se do dia de sábado e passa a fazer isso agora. Guarda o sábado agora. Então, saiu do Egito, foi liberto do Egito e foi para o deserto. Então, agora foi devolvida as leis ao povo de Deus, incluindo a guarda do Shabat. Tá entendendo, queridos? Perfeito. O Shabat e as leis de Deus estão sendo devolvidas ao povo judeu, assim que eles é tirado do Egito. O Shabat do teu Deus que criou toda a humanidade. O Shabat é de Deus. O Shabat é cessar os trabalhos até para os seus animais. É para toda a criação. Nós acabamos de ler aqui Êxodo 20, versículo 10. O 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque o sábado é dia sagrado para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos observar também que isso está descrito nos profetas, tá? E um dos profetas que nós vamos ver, né, assim, de forma enfática falando sobre isso, é justamente Isaías, o profeta messiânico, tá? Em Isaías 56 está escrito assim, tá? Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto. Disto o quê? Que se guarde de profanar o sábado e guarde a sua mão de fazer algum mal. Observe, o Senhor está falando, é assim diz o Senhor, não é assim diz Isaías. Ele está usando a boca de Isaías para dizer, assim diz o Senhor. Tire o seu pé, tanto você, homem, quanto os seus filhos. Então a gente vê que é algo de geração em geração. Tire o seu pé de profanar o sábado. Passe a guardar o sábado. Forte, hein, amados? Olha o que está escrito em Levítico 23. Levítico 23 vai dizer assim. E disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. A primeira santa convocação é o sábado, versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso. É um dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis, porque é sábado do Senhor em todas as vossas casas. Em outras versões vai dizer em todas as vossas habitações. Então alguém pode dizer assim, mas por que eu vou guardar o Shabat se não tem mais templo? Queridos, nós somos o templo do Senhor. E aqui está escrito, o sábado é sábado do Senhor em todas as vossas casas. Então toda casa nós devemos celebrar o Shabat. Em todas as nossas habitações, ou seja, em qualquer parte do mundo que eu estiver, eu devo celebrar o sábado aonde eu estiver, o Shabat. É para ser celebrado em todas as vossas casas, em todas as vossas habitações, o dia de sábado, o Shabat. Tá vendo, queridos? Tá vendo? E Isaías está dizendo aqui, que assim diz o Senhor, bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarde de profanar o sábado, e guarde a sua mão de fazer algum mal. A gente sabe que a palavra homem
Em hebraico quer dizer Adam, que quer falar humanidade. Então ele está dizendo, o Deus criador de todo o universo, que criou todas as coisas e toda a humanidade, está dizendo que todos devem guardar o sábado em suas casas. Tá? E ele está dizendo aqui que tire a sua mão de profanar o sábado. O que é profanar? Quando é que eu profano o sábado? Quando eu não guardo o sábado. O que é profanar? Shabat é santo. Santo quer dizer separado. Se eu não santifico o dia de sábado, eu não o separo dos demais dias para o consagrar ao Senhor, eu estou tornando esse dia como um dia comum, igual aos demais. Portanto, eu estou profanando o sábado. Porque eu estou tornando esse dia que Deus abençoou, eu estou tornando esse dia como um dia comum, quando ele diz que é um dia especial, separado. Eu estou banalizando, então eu estou profanando o sábado do Senhor. Compreendeu, queridos? Isso é muito forte, tá? Tornando ele um dia qualquer. Continuando em Isaías 56, a gente vai voltar para lá, Isaías 56. Vamos lá. Forte, né, queridos? E o papai, ele me conduziu a fazer esse estudo, porque justamente durante a semana, ele me trouxe, né? Ele me revelou, ele me mostrou assim, lembra de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras, como está escrito lá no livro de Apocalipse, e a gente vai ver logo mais adiante, tá? Isaías 56 vai dizer, né? Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir e a minha retidão a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que lança a mão disso, que se guarde de profanar o sábado e guarde a sua mão de perpetrar algum mal. E não diga ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco diga ao eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, que tanto os eunucos vão guardar os meus sábados, quanto os estrangeiros também que decidirem se converter ao Senhor Jesus também têm que guardar o sábado. Até mesmo os animais têm que descansar no dia de sábado. Compreendeu? Isso é muito forte. É para toda a humanidade, né? É para todo mundo, queridos. Entendeu? Ele vai dizer aqui no versículo 6, aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos eles também vão guardar o sábado, não o profanando. E os que abraçarem a minha aliança também vão guardar o meu sábado. Entendeu? Também os levarei ao meu santo monte, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Também os levarei todos ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia, glória a Deus. Então o Shabat é para toda a humanidade. Amém? O problema é que o sistema romano, com sua teologia humana também, cegou o entendimento da humanidade. Ele criou um Jesus romano, tirou a identidade de judeu de Jesus, criou um Jesus romano e apresentou esse Jesus para a humanidade com a religião cristã, né? O cristianismo, a religião católica, né? Tirou a identidade de judeu de Jesus e com isso tirou as leis de Deus, trocou o sábado para domingo e assim foi levando o povo a cometer heresias. Né? E aí o povo também que seguia Jesus foi perdendo a sua identidade. Então roubou-lhe a identidade de um povo que foi escolhido por Deus. Os escravizou neste sistema do mundo, que é o sistema romano, que é o sistema babilônico, é a mesma coisa, né? Da mesma forma que fez o faraó no Egito, queridos. No Egito, Faraó ele foi sobrecarregando o povo hebreu com trabalho em cima de trabalho, não deixava eles terem folga, dizendo, vocês não precisam de repouso. Só um minuto. Todos os dias são comuns, vocês não precisam de repouso. Começou a roubar-lhes o tempo de cultuar o seu Deus, obrigando-os a trabalhar cada vez mais.
Quando o povo deu por si e acordou, já estava escravizado e já tinha esquecido das leis, do Shabat, já tinha se esquecido do seu Deus, já tinha perdido a sua identidade, tá entendendo, queridos? Não tinha repouso, eles não tinham folga e perderam a noção do tempo enquanto estavam escravizados. Olha o quanto isso é forte. Só um minuto. Então a mesma coisa acontece hoje. As pessoas são escravizadas no sistema romano que criou a Igreja Católica, esse falso cristianismo, onde eles tiraram a identidade de Jesus e apresentaram Jesus romano, tá certo? Certo? E aprisionou as pessoas no sistema babilônico também, na Babilônia, tá? E hoje as pessoas trabalham que nem condenado, correm de um lado para o outro, o tempo lhe é roubado, né? E quando eles têm tempo que eles deveriam cultuar a Deus, eles estão extremamente cansados, exaustos. Não tem nem ânimo para cultuar ao Senhor. Olha como é que o inimigo trabalha, da mesma forma que era no Egito, meus amados. Por isso que o papai está o tempo todo dizendo, sai de Babilônia, vem para mim, sai do sistema, vem para mim. Entendeu? Para que você possa aprender dele e se alimentar dele. Tá? Então, quando o povo já não aguentava mais, o povo do Egito já estava escravizado a ponto de não aguentar mais toda essa opressão e escravidão, eles clamaram a Deus, que enviou Moisés, o libertador. E ao sair do Egito, o que foi que aconteceu? O papai devolveu para ele o calendário que ele havia instituído lá em Gênesis. Foi devolvido o calendário de Deus para o povo hebreu. As leis foram devolvidas para eles no Monte Sinai para que eles seguissem, incluindo a guarda do Shabat. Tá vendo só? Lembra-te do dia do sábado para o guardar. O nosso dia, ele não é o domingo, e sim o sábado. Quando eu cumpro o Shabat, eu estou dizendo para este mundo que eu tenho um Deus, que eu tenho uma aliança com o Deus verdadeiro, que é o Deus Criador. Tá? Que eu tenho uma aliança com Ele e eu não faço parte do sistema deste mundo, eu não faço parte de Babilônia. Eu sou filho de Deus e, portanto, vivo a verdadeira emuná. A verdadeira emuná, o que é emuná em hebraico? Fé e obediência à palavra de Deus. Então não permita, queridos, que o sistema romano, o sistema babilônico, roube a sua identidade. O Senhor disse, como eu já falei neste instante, sai dela, povo meu. O Shabat é sagrado desde Gênesis. Os patriarcas, eles guardaram o Shabat, Abraão, Isaac e Jacó. Os profetas cumpriam o Shabat. Jesus veio e cumpriu o Shabat. Seus discípulos também cumpriram o Shabat. Consequentemente, o apóstolo Paulo também cumpria o Shabat. E as pessoas acham que neste tempo não precisa mais cumprir Shabat. Mas existem inúmeras profecias que dizem que até mesmo no milênio, quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o milênio, o reino dele de 1000 anos, junto com a sua igreja, a gente vai cumprir o Shabat também. Entendeu? Quando Jesus estiver reinando com a sua igreja, vão ter as festas e vão ter o Shabat como um dia de culto a Deus. Está escrito em Isaías 66, vamos lá. Nós já estamos aqui no livro de Isaías, é só puxar um pouquinho, Isaías 66. Vamos lá, meus amados. Isaías 66, o último capítulo do livro de Isaías. Isaías 66, versículo 22. Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Deixa eu voltar a ler que ficou estranho, peraí. Isaías 66, versículo 22. Como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, todos estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, ou seja, a sua descendência e o vosso nome. De uma lua nova a outra lua nova, e de um Shabat a outro Shabat, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, no meu templo, diz o Senhor. Tá vendo, amados? Mesmo no milênio a gente vai praticar, cumprir o Shabat, porque tem o templo lá no milênio, que é o templo de Ezequiel, entendeu? Que foi mostrado a Ezequiel, vai estar no milênio. Então vai ter as nações que restam, né? O povo que vai estar lá. E isso aí já é assunto para um outro estudo, tá? Eu não vou entrar nessa questão agora, senão vai ficar muito longo. As pessoas vão estar subindo, tá? Ao templo em Jerusalém para estar cumprindo as festas e o Shabat.
De uma lua nova a outra lua nova, de um Shabat a outro Shabat. E eles vão estar indo na presença do Senhor, face a face com Ele, para estar cumprindo o Shabat. Isaías 66. Alguém pode perguntar assim, mas Jesus ele era muito perseguido porque curava e libertava muitos no sábado. Como se fosse um filho rebelde, né? Eles fazem isso no Novo Testamento. Eles querem mostrar pra gente que Jesus era um filho rebelde, que ele veio para quebrar o mandamento do Senhor, não é isso? Mas na verdade, ele veio mostrar o significado real do Shabat. Porque os religiosos, eles criaram leis que impediam as pessoas de praticamente se moverem no sábado, no Shabat. Os fariseus, os religiosos da época, eles começaram a criar leis absurdas sobre o Shabat, que eu até já mostrei para vocês no outro vídeo, né? Você não pode, como eu falei para vocês, eles já cortavam o papel higiênico para não ter que cortar o papel higiênico no dia de Shabat, né? Não podia carregar chave, né? Não podia, sei lá, usar o controle remoto, não podia sair de casa para nada, eram leis absurdas, tá? Isso é legalismo. É você cumprir o Shabat sem entendimento, queridos, entendeu? Então, os religiosos, eles criaram essas leis absurdas que praticamente impediu as pessoas de se moverem no sábado. Elas só podiam ir ao templo e mais nada. Jesus, além de ensinar no templo no Shabat, ele curava as pessoas, libertava e trazia restauração neste dia. Eu disse anteriormente no Shabat que o Shabat é um portal que ele é aberto do mundo físico para o espiritual e do espiritual para o mundo físico. É um portal, os céus estão abertos neste dia, tá? Céus e terra estão conectados. É um dia que aponta para a eternidade com Deus. É dia de cura, é dia de libertação, é dia de restauração, é dia de renovo. Não existe um melhor dia para curar o cego, fazer o cego enxergar, curar alguém que está paralítico, curar alguém que está com a mão atrofiada, entendeu? Libertar as pessoas de demônios, trazer a pessoa ao estado original. Não tem dia melhor do que o dia de sábado, queridas. Compreendeu? Jesus veio, ele veio para cumprir a lei e levá-la a um entendimento mais profundo. O propósito do Shabat é trazer restauração para toda a criação de Deus, pessoas, terras e animais, tá? Os fariseus religiosos entenderam errado. E ainda em Mateus 12, Jesus ainda deixa claro, eu sou o Senhor do sábado. Vocês precisam me reconhecer primeiro como filho de Deus para que eu possa lhes ensinar o verdadeiro sentido do Shabat e das festas e de toda a lei de Deus, o meu Pai. Venha e segue-me. Só que os fariseus, os religiosos, eles se recusaram, eles rejeitaram Jesus. Eles não queriam reconhecer Jesus como filho de Deus. Você entendeu? E quando Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um, eles diziam blasfêmia. Como você pode se comparar ao Eterno? Eles não entendiam, eles não reconheciam Jesus como Senhor. Então eles se recusaram, rejeitaram Jesus, tramaram contra ele e o mataram. Então eu preciso me reconectar à fonte da vida para poder ser restaurado. Jesus é o Senhor do sábado, como está escrito em Mateus 12, versículo 8. Se as pessoas cumprissem o Shabat, não haveria tanta doença no mundo, não haveria tantas pessoas doentes no mundo. As pessoas hoje, queridos, elas não querem saber de Deus, elas vivem sem lei, elas vivem sem a Torá. E na Torá está a vida. As leis de Deus são para trazer vida e restauração para a pessoa. Jesus é a Torá viva. Hoje nós temos pessoas que estão trabalhando o tempo todo exaustas, cansadas. Tem gente que tem mais de um emprego para conseguir manter a família. Não para nunca, é de um lado para o outro. São pessoas que estão exaustas, desgastadas, cansadas, tá? Com problemas de depressão, de ansiedade. Pessoas que, mesmo quando param para descansar, a cabeça não para, sabe? E elas ficam enfermas. Porque são pessoas sem leis, afastadas do Senhor, não querem saber de Deus. Na Torá está a vida. Em Jesus está a vida, Ele é a Torá viva. E quando eu me reconecto com o Senhor, quando eu começo a praticar as palavras de Deus, quando eu começo a cumprir toda a sua justiça, seguir as tuas leis, os teus mandamentos, eu começo a ser restaurado de dentro para fora.
Para vocês terem uma ideia, queridos, eu não sei quando foi a última vez que eu tomei um comprimido para dor. Eu não tomo remédios. Eu não fico doente, queridos, porque eu já fui restaurada. Eu não tomo remédios, porque afinal de contas ele é o médico dos médicos e a palavra dele me trouxe ao estado original. Então hoje o que mais tem a gente vê no mundo são pessoas estressadas, depressivas, ansiosas, vários problemas de enfermidade, porque não param, porque são escravizadas, oprimidas pelo sistema maligno desse mundo, o sistema babilônico, e por estarem afastadas de Deus, totalmente desconectadas do Senhor, sofrem oprimidas pelo diabo. Mas Jesus é aquele que disse o quê? Venham a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Não é? Vocês acham descanso no Senhor. Compreendeu? Ele é a vida. Só que o descanso do Senhor tem um dia específico que o Senhor santificou para se encontrar com o seu povo, que representa esse dia do descanso, o encontro com Jesus, com o papai, o dia de sábado, que é o Shabat. Compreendeu? Trabalha 6, folga 1. Trabalha 6, folga 1. 6 dias trabalharás e no 7º cessará de trabalhar. E será um dia sagrado ao Senhor, um dia de repouso, de descanso. Compreendeu? Mais um exemplo de que teremos Shabat no milênio. Em Ezequiel 46, versículo 1 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio anterior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. E também no dia de lua nova se abrirá. Domingo, nós vamos observar que até hoje mesmo, nos dias atuais, domingo lá em Israel é um dia comum, é o primeiro dia da semana, tudo tá aberto lá, tudo tá funcionando, até as escolas, tá? Já no sábado tudo é fechado, eles cumprem o Shabat lá, como nação, tá? E em Ezequiel 46 está falando que durante 6 dias, como eu li aqui na estante para vocês, durante 6 dias a porta do templo estará fechada e só vai ser aberta no 7º dia para que o povo possa entrar e cultuar no Shabat ao Senhor. Lá no milênio, né? Então, como devemos guardar o Shabat? Como nós devemos guardar? Fica a questão, né? Então aqui eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente guarda o Shabat. O Shabat deveria ser um dia onde ninguém tivesse que trabalhar. Só que eu entendo, né, que hoje muitas pessoas trabalham, tá? No sistema desse mundo precisam trabalhar para se manter. Só que no seu coração você tem que ter o desejo de não trabalhar, de não querer trabalhar nesse Shabat, tá? Se você tem a opção de não trabalhar no Shabat, de repente você é dono do seu próprio negócio, ou então a empresa que você trabalha é só de segunda a sexta, maravilhoso. Porque dia de sábado não é para ser feito trabalho secular. Não é para ser feito coisas do nosso interesse, é do Senhor. Mas se por acaso você tem que trabalhar no dia de sábado porque você é obrigado pelo sistema deste mundo, na sua carga horária de trabalho tem o dia de sábado, também não se culpe. Você só precisa ter no seu coração o desejo de guardar o sábado. Vá trabalhar. Se não tem jeito, vá trabalhar. O papai conhece o seu coração e ele sabe que se você não fosse obrigado, você não estaria trabalhando. Compreendeu? Esse é o primeiro ponto, tá? Então, se você tem como não trabalhar no sábado, não trabalhe. Mas se você tem que trabalhar e não tem jeito, vá em paz, tá? Comece a praticar o Shabat da forma que você puder, e o Senhor ele vai mudando todas as coisas. Quem sabe você não tem uma bela surpresa e de repente o seu patrão, né, o seu chefe diz para você que você não precisa mais ir no sábado. Tudo pode acontecer. Para o nosso papai nada é impossível, não é verdade? Pois bem. Mas então, como devemos guardar o Shabat? O Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado.
Nós sabemos, como eu já falei para vocês, que no calendário de Deus o dia começa tarde e manhã. Então o sábado pra gente começa na tarde de sexta-feira. Então no pôr do sol de sexta-feira começa o Shabat e vai até o pôr do sol do sábado, ok? Perfeito. Então eu tenho que me preparar para esse dia de Shabat, ok? Certo. Tudo que você tiver para fazer durante o sábado, você vai procurar fazer durante a semana. Você vai se virar nos 30 e vai procurar fazer durante a semana. Por que eu tô dizendo isso? Porque no dia de sábado não é um dia para você fazer as coisas do seu interesse, as coisas do dia a dia. Então, se você tiver contas para pagar, pague durante a semana. Se você tiver mercado para fazer, faça mercado durante a semana, comprar alimentos durante a semana. Compreendeu? Ah, irmã, mas a minha carga horária é muito pesada. Eu não consigo fazer isso durante a semana. Eu só tenho o sábado. Faça no domingo. Mas no Shabat não. Certo? Você tem horário de almoço? Aproveita o seu horário de almoço, dá uma corridinha, vai lá no banco, na lotérica e paga as suas contas. Entendeu? Você tem que demonstrar para Deus que esse dia é santo e é para ficar só com Ele. Você e a sua família. Então, os seus afazeres do seu dia a dia que diz respeito ao mundo secular, você não vai fazer no sábado. Salão de beleza dia de sábado? Não. Faz isso durante a semana ou no domingo, que é o primeiro dia da semana. Compreendeu? Ah, alguém me convidou para ir para tal lugar, isso é Shabat, queridos. Não, é Shabat para o Senhor. A não ser que o papai te peça para ir. A gente vai ver mais adiante, tá? Então, mercado, sair para pagar contas, salão de beleza, coisas que você muitas vezes deixa para fazer no sábado, porque durante a semana você trabalha, você não pode fazer no sábado. Sábado é pro Senhor, é um dia santo, tá? O sábado é do Senhor. Então, começa na sexta-feira, no pôr do sol de sexta-feira. Prepara a sua casa, limpa ela, arruma ela, né? Vocês que têm a sua família, né? Que todos servem a Deus. Prepara uma comida gostosa para vocês cearem juntos na noite de sexta-feira. Faz isso antes do pôr do sol, deixa tudo preparado, a mesa posta, entendeu? Vocês que já cultuam a Deus, pai, mãe, filhos, a família já completa, põe uma mesa bonita, se arrumam para sentar à mesa, porque afinal de contas é o encontro que você vai ter com o rei, é uma santa convocação, como nós lemos. A cada semana nós somos convocados a nos apresentar diante do Pai no Shabat. Olha que entendimento profundo que o papai está trazendo para nós. Então, se arrume, prepare a mesa, sente com seus filhos, cante louvores ao Senhor. Entendeu? Deixe sua esposa cantar um louvor, sua filha cantar um louvor. Procura saber de Deus a palavra que vai ser ministrada naquele dia. Faça um culto no lar. No momento do Shabat, o portal está sobre vocês. Sabe? O mundo físico está conectado ao mundo espiritual. As bênçãos dos céus estão sobre você, sua casa, sua família, seu bairro, o lugar onde você mora. Compreendeu? É um dia deleitoso no Senhor. Faz uma ceia, e ceia quer dizer comida, tá, gente? Pode ser café, ou então se vocês jantam, faça uma janta antes do pôr do sol. Deixe tudo preparado para sua família. Prepare a sua casa para receber o Rei Jesus. Cante louvores, como eu já falei, leia a Bíblia, toda a família reunida na mesa. Construa um altar para o Senhor dentro da sua casa. No dia do Shabat. Desculpe. Como eu falei, Levítico 23, será Shabat em todas as suas habitações. Celebrem o Shabat como um dia santo. Assim como hoje as pessoas fazem no domingo. Muitos crentes fazem no domingo porque aprenderam assim. O nosso dia é sábado, queridos, não é domingo. Tá bom? Já deixe preparado o almoço para o sábado. Já deixe preparado para você não ter que ir para a cozinha. Ou então, se você entender do papai de ir almoçar fora com a sua família, vá almoçar fora com a sua família. É por isso que nós temos que desenvolver o nosso relacionamento com Deus.
Porque o Shabat é sagrado? É. Mas se o papai te pedir para fazer alguma coisa no Shabat, você entende, confirma com ele e faz. Você não vai estar quebrando o Shabat. Mas se for ele que te direcionar a fazer algo no Shabat, compreendeu? Quando chegar no sábado, antes do pôr do sol, que é quando encerra o Shabat, né? Você faz um café da tarde com a família, volta a ler a Bíblia juntos, entrega o Shabat para o Senhor, entendeu? É um dia prazeroso o Shabat, é deleitoso, é sagrado, é onde você está com Deus e com a sua família se alimentando dele, é onde você está ali com o rei à mesa e está se alimentando dele, compreendeu? É um dia para você estar com a sua família. Tá, e além de tudo isso, o que é que eu posso fazer? Você pode pegar um filme para assistir junto com a sua família. Vocês podem estar juntos, sei lá, jogando. É um dia de você estar com a sua família. Entendeu? Se o papai por acaso te chamar para ajudar alguém, como eu falei a você, o que ele pedir para você fazer no sábado, você faz. Mas não coisas seculares, pertencentes ao mundo. Compreendeu, queridos? É um dia para Deus. Você entendeu? É um dia onde você vai estar disponível. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor quiser. Compreende? Chamar outras pessoas para celebrar o Shabat, se o papai quiser, você chama. Se o papai não te der a direção, fica só você e sua família. Como eu falei em outro vídeo, não convide qualquer pessoa para entrar na sua casa. Somente se o papai direcionar, compreendeu? É um dia prazeroso, deleitoso, sagrado, onde você está com Deus e a sua família. Entende? Então, em Levítico 23 está bem claro, o Shabat deve ser celebrado em todas as suas habitações pelo povo de Deus. E o papai, ele reprova aqueles que não cumprem o Shabat. Né? Os profetas falam sobre isso. Mas antes de entrar nisso, eu quero lhe mostrar também aqui em Isaías 58, o que acontece quando alguém cumpre o Shabat. Olha o que está escrito aqui em Isaías 58, que fala do verdadeiro jejum, né? O verdadeiro jejum, Isaías 58. Olha o que diz aqui no versículo 13, né? Ele vai explicando, né? O Senhor vai explicando por meio de Isaías qual é o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a ele, né? E aí no versículo 13, Isaías 58, versículo 13, ele diz: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se vocês chamarem o sábado de deleitoso e um dia santo ao Senhor, digno de toda a honra, e vocês o honrar esse dia, não seguindo as suas vontades, os teus próprios caminhos e nem os seus interesses, e nem se preocupando em estar nas suas empresas trabalhando, e nem falando palavras inúteis que para nada edifica, então vocês vão se deleitar no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e eu te sustentarei com a minha herança, a herança do teu pai Jacó, a boca do Senhor que o disse. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu santo nome. Olha o que vai acontecer quando você começar a guardar o dia de sábado, a cada semana, participar dos encontros semanais com o Senhor, o Shabat semanal. Percebeu aqui? Quem está dizendo é a boca do Senhor. Ele terminou dizendo: a boca do Senhor o disse. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, ou seja, de tornar o sábado um dia comum, se você deixar de fazer a tua vontade no meio ao santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e dia santo ao Senhor, que é um dia digno de honra, e os honrares não seguindo os teus caminhos, eu estou lendo de novo, fazendo questão de ler de novo, nem te ocupares com as tuas empresas, e nem falando palavras inúteis, você se deleitará no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. É forte demais, queridos. Mas, irmã, eu não tenho uma família formada, de repente eu sou viúva, de repente eu sou divorciada, como é que eu cumpro? Você e Deus. Ah, mas na minha casa tem pessoas que não seguem a Deus, como é que eu vou fazer? Peça discernimento ao Senhor.
Pode ser que você não ponha à mesa porque a sua família não, nem todo mundo serve a Deus, ou então seu marido não, ou a sua esposa não. Fica você consagrando ali ao Senhor aquele dia, sabe? Consagra você aquele dia. Faz você, sabe? Mas lembre-se, se alguém te chamar para ir a algum lugar fazer alguma coisa, é Shabat. A não ser que o papai te conduza. É um dia para Deus. Você entendeu, queridos? Comece a se relacionar, comece a praticar com o Senhor, que Ele vai dando discernimento de como deve ser feito. Você entendeu, meu amado? É um dia onde você abre mão de tudo, de fazer a sua vontade, como está aqui em Isaías 58, para fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, irmã, mas eu ainda não estou entendendo. Começa a praticar. No reino de Deus você só aprende praticando justiça. Começa a praticar. A cada sábado que você for cumprindo o Shabat e praticando, lembre-se, os portais estão abertos. O céu está conectado com a terra. O papai vai estar iluminando a sua mente, vai te trazendo sabedoria e entendimento sobre o reino de Deus, sobre quem Ele é. A realidade do reino de Deus vai estar em você, sobre a sua família. Então, a cada sábado que você for praticando, você vai tendo mais entendimento de como é que funciona todas as coisas. A sua mente vai ficando mais clara, mais fortalecida no Senhor. Compreendeu? Mas tem que começar a praticar. É o desejo do papai, tá bom? E aqui o papai ele reprova quando o seu povo não cumpre o Shabat, né? Tem muitas passagens aqui nos profetas que falam sobre isso. Ezequiel 20, do versículo 10 ao 13, fala o castigo que o papai está dando ao povo por conta de não guardar suas leis e o Shabat, tá? O dia de sábado. Jeremias 25 fala também sobre não guardar as leis e o dia de sábado. Inclusive, por conta de não guardar as leis do Senhor e não guardar o dia de sábado, o que aconteceu? O povo foi levado em cativeiro na Babilônia e ficou 70 anos em cativeiro na Babilônia, por falta de não cumprir as leis de Deus e o sábado, querido. Principalmente o sábado. Entendeu? O que aconteceu depois que o povo cumpriu os 70 anos de cativeiro e foi trazido de volta para sua terra? Começou a reconstrução do templo em Jerusalém. E quem foi levantado por Deus para começar a reconstrução do templo? Neemias. Né? E a gente vai ver a passagem em Neemias 13, no versículo 15. Vamos lá. Neemias 13, versículo 15. Como eu falei para vocês anteriormente, tá, amados? Se tiver algum problema com a iluminação, dei um desconto por hoje, tá? Perdoe a irmã, mas é por conta do dia hoje que tá nublado, tá certo? Então, pode estar tendo uma variação de luz na hora da imagem, tá? Neemias 13. Eu não vou ler todo, tá? Mas fala aqui, as últimas reformas de Neemias na reconstrução do templo. E a gente sabe que Neemias e Esdras foram chamados para reconstruir o templo em Jerusalém, né? Então, em Neemias 13, no versículo 15, olha o que é que está dizendo. Após o cativeiro babilônico, que o povo voltou para sua terra, Neemias foi enviado por Deus para trabalhar na reconstrução do templo. E aí, no versículo 15, Neemias 13, versículo 15, vai dizer assim: naqueles dias, isso é Neemias falando, naqueles dias eu vi em Jerusalém, em Judá, homens trabalhando em tanques de prensar uvas no sábado e trazendo trigo que colocavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Portanto, eu os adverti contra a venda de mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém alguns da cidade de Tiro, que era uma cidade de mercadores, né? Tiro, né? Fornecia muitas mercadorias, que traziam peixe e toda sorte de mercadorias, que no sábado eles vendiam aos filhos de Deus, aos filhos de Judá, em Jerusalém. Aí Neemias diz:
Eu repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado? Não fizeram assim vossos pais? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? Ou seja, o cativeiro não veio por causa do dia de sábado? E vós ainda acrescentais mais ira sobre Israel, profanando o sábado, e vocês continuam ainda provocando ao Senhor, trazendo a ira dele sobre o povo de Israel. Mesmo depois de ter ficado 70 anos em cativeiro, vocês continuam errando, vocês continuam profanando o sábado? 19. Caindo as sombras da tarde sobre as portas de Jerusalém, antes do sábado, Neemias ordenou que elas fossem fechadas, porque naquela época a cidade de Jerusalém tinha as portas, né? Então as portas eram abertas e eram fechadas. Então o que foi que Neemias fez? Quando caiu o pôr do sol de sexta-feira, as portas de Jerusalém antes do sábado, ou seja, na sexta-feira, Neemias ordenou que elas fossem fechadas. E eu mandei que não as abrissem até passar o Shabat. Eu pus às portas alguns dos meus homens, soldados, né? Para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os negociantes e os vendedores de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém. Então, os mercadores e os vendedores de mercadorias fizeram o quê? Uma ou duas vezes, né, logo depois dessa proibição de Neemias de fechar as portas, eles foram para Jerusalém e dormiam fora das portas, para esperar a abertura das portas no outro dia, quando terminasse o Shabat. O que foi que Neemias fez? Versículo 21. Eu os repreendi e lhes disse: por que vocês estão passando a noite em frente do muro? Se outra vez vocês fizerem isso, eu vou lançar mão sobre vós e vou os prender. Daquele tempo em diante não vieram mais no sábado, respeitaram o sábado. Você entendeu? Então, olha a atitude que Neemias teve que tomar para que as pessoas obedecessem. Pela dureza e a rebeldia do coração de Israel. Ou seja, eles já tinham ficado 70 anos cativos em Babilônia. O papai deu a libertação, trouxe de volta para sua terra. E ainda assim, ainda estavam descumprindo as leis do Senhor. Trazendo a ira do Senhor sobre eles. Porque nós precisamos entender uma coisa. A ira de Deus não está sobre os filhos. Nunca. Os filhos de Deus, aqueles que seguem o Senhor porque o amam e por isso cumprem os seus mandamentos, tá? A ira de Deus jamais vai estar sobre nós. A ira está sobre os rebeldes, sobre aqueles que não querem se submeter à vontade do Senhor, sobre os ímpios. Aí o juízo vem sobre eles. Aí a ira de Deus vem sobre eles. Compreendeu? Quando você desobedece, tá? E para finalizar, já terminando o nosso estudo, tá? Vem a palavra que o papai me deu essa semana. Essa semana que passou, queridos, o papai ele me acordou com uma mensagem na minha mente dizendo assim: lembra de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que isso está lá em Apocalipse 2, na primeira carta à igreja de Éfeso. E aí o papai começou a me dizer: filha, tudo que está acontecendo com a humanidade hoje é porque a humanidade se afastou de Deus. Criou seus próprios deuses, né? Hoje eles estão afastados do Senhor. Então eles atraíram a minha ira sobre eles, porque eles não querem se submeter. O povo de Israel ainda hoje é um povo rebelde. E lembre-se do que disse o profeta Samuel em 1 Samuel 15. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Você entendeu? É como pecado de feitiçaria. Melhor é obedecer do que sacrificar. Para vocês terem uma ideia. Você entendeu? E Apocalipse 2 fala: carta à igreja de Éfeso. O que está acontecendo hoje com a humanidade é justamente por falta de estarem unidos ao Senhor. De estarem vivendo debaixo das leis do Senhor. E principalmente de não estarem cumprindo o Shabat. Porque no Shabat até a terra tem que descansar. A gente vai ver isso em outro vídeo que eu estou preparando para vocês. Até a terra tem que descansar. Os animais têm que descansar no dia de Shabat. E isso traz restauração para toda uma terra, para toda uma nação. Compreendeu? Aí aqui o papai me lembrou, me trouxe Apocalipse 2,
do versículo 1 ao 7, a carta à igreja de Éfeso. É a primeira carta. Olha o que diz aqui. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é? Jesus, né? Que anda entre os candeeiros de ouro. Versículo 2. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Eu sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E descobriste que eram mentirosos. Ou seja, você vê que é uma igreja que trabalha muito, que persevera, tá? Que pôs à prova os apóstolos, aqueles que se diziam ser de Deus e descobriram que eram mentirosos, tá? Versículo 3. Tens perseverança, vocês são uma igreja que tem perseverança. E por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceram na fé. Eu tenho, porém, contra ti que vocês deixaram o teu primeiro amor. Ou seja, vocês quebraram a aliança com o teu primeiro marido, que é Jesus. Lembra da mulher samaritana em João 4? Eu é que sou o teu marido. O Senhor. Então, veja que essa igreja, apesar de ter boas obras, tá? De não desfalecer, de ser perseverante, ela deixou seu primeiro amor. Ela quebrou a aliança com Deus. Então, precisa voltar para o seu primeiro marido, tá? Aí no versículo 15, lembra-te de onde caístes, foi a palavra que o papai me deu. Arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Que primeiras obras são essas? As primeiras obras do povo hebreu. As leis e os mandamentos de Deus. E principalmente o Shabat. Se não te arrependeres, brevemente eu virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, a teu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, vocês odeiam as heresias, né? As quais eu também odeio, as obras dos nicolaítas. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, ou seja, no jardim do Éden. Tá vendo, queridos? Olha o caminho de volta para o jardim. Por mais que eu seja uma igreja perseverante na obra do Senhor, sabe? Estudioso da palavra, que eu seja perseverante na obra do Senhor, ele diz aqui, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro marido. Volte ao seu primeiro amor. Refaça sua aliança com Jesus, que é o seu primeiro marido, e siga ele, tá? E volte a praticar as primeiras obras. Lembre de onde vocês caíram. E se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candeeiro de vocês do lugar. E isso, se você fizer isso, voltar ao seu primeiro amor e voltar a praticar as primeiras obras, ao que vencer eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, no jardim do Éden. Compreendeu, queridos? Então essa foi a palavra que o papai me deu durante a semana. Lembra de onde caístes e faz o caminho de volta para o jardim. Faz a techuvá, que é retornar ao estado original. E para voltar ao estado original, a gente precisa voltar a praticar as leis de Deus. A gente precisa voltar a cumprir o Shabat. Atender ao chamado do Senhor para os encontros semanais, todo sábado, praticando o Shabat. Isso vai trazer restauração para a terra. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Cada vez que a gente cumpre um Shabat, queridas, a gente conecta a terra com o céu e a gente traz a realidade do céu para a terra. E a terra vai sendo restaurada, compreendeu? Hoje que a gente vê o reino das trevas todo organizado e filhos do diabo que são enviados para abrirem portais malignos sobre o mundo inteiro, mas principalmente sobre esta nação. Vocês lembram do mais recente que foi aquele show de Madonna no Rio de Janeiro? Não é
oculto de ninguém. Qualquer pessoa pode chegar lá na internet e olhar, né? Que no show dela ela fez um ritual satânico e abriu portais para que demônios invadissem a nação brasileira, né? E aí o que esses demônios fazem? Aumenta o índice de criminalidade, violência, homossexualismo, separação de casamentos, né? Sacrifício de crianças. Então os filhos do diabo são levantados para abrirem portais malignos no mundo inteiro, para permitir a entrada de demônios. E nós estamos sendo convidados pelo Senhor a santificar o dia de sábado, e a cada sábado que a gente santifica, portais são abertos. Já imaginou o que vai acontecer com essa terra se no mundo inteiro os filhos de Deus começarem a praticar as leis de Deus e a cada sábado milhares de portais forem abertos para o Senhor, para o reino de Deus, portais de onde vão entrar anjos e anjos para restaurar essa terra, queridos. A realidade do reino de Deus aqui na terra, manifestada através dos filhos de Deus, trazendo restauração para essa terra. Vocês lembram do sonho de Jacó? Quando Jacó estava fugindo de Esaú e ele chegou em Betel e ele fez um voto com o Senhor, derramou o óleo ali, o azeite, e fez um voto com o Senhor. E à noite, quando ele estava dormindo, ele teve um sonho onde ele via os céus abertos, um portal, uma escada que levava para o céu, e anjos subindo e descendo e trabalhando. É isso que acontece a cada sábado. A gente faz isso com a nossa terra. E a nossa criação, está escrito, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É uma geração que vai se levantar para fazer cumprir as leis de Deus, para honrar ao Senhor. Porque o ama, não porque é obrigado. Alguém pode dizer assim, mas eu não sou obrigada a cumprir o Shabat. Tudo bem, eu respeito. Você não é obrigado, de verdade. Certo? Você não é obrigado a cumprir o Shabat para ser salvo, mas porque você é salvo e ama a Deus, você tem prazer em cumprir o Shabat e cumprir todos os mandamentos do Senhor, porque eu o amo, não porque eu sou obrigado. Que nós fiquemos com esta palavra aqui nesse dia, ainda é Shabat, é um dia deleitoso no Senhor, entendeu? E é um dia maravilhoso, maravilhoso. Hoje mesmo nós estamos aqui reunidos, nos alimentamos do Senhor. Portais estão abertos sobre nós. A realidade do reino de Deus está sobre nós. Então, queridos, é tempo. Nós somos a última geração que vamos nos levantar, entendeu? Em favor do nome do Senhor, para santificar o nome do Senhor dessa terra. E o primeiro passo para a gente começar a fazer isso é praticando o Shabat a cada sábado. A realidade do reino de Deus vai sendo manifesta na sua casa, primeiro em você, na sua casa, na sua família, no seu bairro, no lugar onde você mora. A gente vai trazendo à existência aquilo que não existe. Se hoje a humanidade está sofrendo do jeito que está, é porque está afastada do Senhor, das suas leis, dos seus mandamentos. E foi isso que o papai disse: lembra-te de onde caístes, volte ao seu primeiro amor, tá? Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se vocês não se arrependerem, brevemente eu virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se vocês não se arrependerem. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que todos tenham um restante de Shabat abençoado. Fiquem todos na paz do Senhor. Amo vocês. Beijos.